Em algum momento da sua vida você já se sentiu sobrecarregado, fraco, incapaz de enfrentar os desafios? A vida nos apresenta momentos que exigem força, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. É isso que nós vamos falar no devocional de hoje, esse devocional temático onde nós estamos falando de escolhas. Escolha ser forte em Deus. Desenvolva a sua fortaleza interior. Deus te abençoe. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e este é o nosso devocional diário, na nossa semana sobre escolhas. E em Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E você sabia, eu tenho certeza disso, que ser forte não significa ausência de fragilidade, mas sim a escolha de buscar a fonte inesgotável de poder que há em Deus para superar as limitações da vida. Assim como uma rocha resiste às ondas do mar, nós somos chamados a escolher ser fortes em Deus, enraizados em sua força, inabaláveis diante das tempestades da vida. Prepare-se para descobrir a escolha de ser forte em Deus e como ela pode transformar a sua jornada. Eu coloquei aqui como um primeiro aspecto a rocha inabalável em nós. A Bíblia diz que nós somos carne, que nós somos pó e que nós somos fracos. Então como é que eu posso dizer que eu sou forte? Eu posso dizer isso se uma outra força maior do que a minha coexistir em mim, habitar em mim. E a escolha de ser forte não é uma mera força bruta, porque nós somos fracos, mas uma fortaleza interior construída em Deus. Aí a gente tira o foco de nós e nós colocamos o foco no nosso Deus. É como um escudo que nos protege das flechas do inimigo ou uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. É a capacidade de encontrar resistência na fé, ânimo na esperança e perseverança no amor de Deus para enfrentar qualquer circunstância. A Bíblia diz que o nosso Deus é uma rocha eterna, inabalável, e que Ele habita em nós. Então, por isso, nele nós podemos ser fortes. E escolha hoje esta força. Eu não sei contra que você tem lutado, como você tem lutado, mas eu sei que em Deus você pode. Eu me lembro, eu tinha uma irmã que infelizmente morreu de câncer. Há uns 5 anos atrás, quase já 3 anos. Uns 3 anos. E essa minha irmã, ela lutou 7 anos contra essa doença terrível. E a doença estava num lugar, de repente estava no outro, depois estava no outro, até que chegou uma hora que ela não aguentou. Mas eu pude ver na minha irmã uma força que não era dela, para lutar com essa doença. E era uma força que vinha de Deus, era uma força que vinha do alto. E ela acreditava, e ela lutava. Fez tudo o que ela podia. E Deus tinha algo diferente para ela. E na aparente fraqueza dela, ela demonstrou uma força que eu não imaginava que ela teria. E aquilo acabou forjando em mim também uma capacidade, uma resiliência ainda maior. Gente, eu sou forte. Fraco, né? Como ser humano, mas eu sou forte em Deus. Se eu caio, eu levanto. Se eu não consigo, eu tento de novo. Eu não desisto fácil. E eu encontrei um homem na Bíblia que ele encontrou força na sua fraqueza. Sansão.
Um homem dotado de uma força física extraordinária porque ele tinha um voto com Deus, e ao mesmo tempo um camarada duvidoso porque ele tinha problema de caráter. Mas a sua história mostra que a sua verdadeira força não residia apenas no vigor. Quando Sansão se afastou de Deus, ele se tornou vulnerável e perdeu a sua força. Ou seja, só nos mantemos fortes quando nós estamos ligados em Deus. Fora de Deus não há força. Até o mais forte na face da terra é vulnerável, porque lhe falta Deus. Então Deus é a nossa força, né? A história de Sansão nos alerta que a escolha de ser forte verdadeiramente depende da nossa conexão com Deus, que é a fonte de toda a força. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o Deus majestoso. Eu encontrei também na Bíblia alguém que encontrou força na fragilidade. Se Sansão encontrou força na fraqueza, o profeta Elias encontrou grande coragem e poder ao desafiar os profetas de Baal e confrontar o rei Acabe. No entanto, após essa vitória, Elias se sentiu amedrontado e desanimado, desejando a morte. Em meio à sua fragilidade, ele encontrou forças em Deus, que o sustentou e o renovou para continuar a sua missão. O exemplo de Elias nos ensina que a escolha de ser forte em Deus nos fortalece, mesmo nos momentos de maiores fraquezas e vulnerabilidade. E eu também encontrei alguém que encontrou forças na adversidade. Paulo e Silas foram presos injustamente na cidade de Filipos, mas em vez de se entregarem ao desespero, eles escolheram orar, eles escolheram cantar louvores a Deus lá naquela prisão. A força deles não estava nas circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas estava na fé e na comunhão que eles tinham com Deus. A história de Paulo e Silas nos ensina e nos inspira a escolher ser fortes em Deus mesmo em meio às adversidades, encontrando alegria e esperança na presença do nosso Deus. Pare agora, pense. Como é que você tem reagido diante das circunstâncias da sua vida? Você tem escolhido ser fraco? Ou você tem escolhido ser forte em Deus? Qual é a sua resposta? Uma conclusão para nós pensarmos. Diante dos desafios e pressões da vida, escolha ser forte em Deus. Não dependa apenas das suas próprias forças, que são limitadas e passageiras. Busque a fortaleza que vem de Deus. Enraize-se em sua palavra. Fortaleça-se na oração e na comunhão com os irmãos. Lembre-se, a escolha de ser forte em Deus nos capacita a vencer qualquer obstáculo e a viver uma vida abundante em todas as áreas. Escolha ser forte em Deus. Uma pergunta para refletirmos: em quais áreas da minha vida, da sua vida, estamos precisando escolher ser mais fortes em Deus? Quais ferramentas espirituais você pode utilizar para se fortalecer e fortalecer sua conexão com Deus? O que está faltando aí? Oração, jejum, leitura da Bíblia, foco no buscar ao Senhor? Eu não sei. Mas você pode fazer essa reflexão para você. Eu quero deixar uma liçãozinha de casa. Você meditar em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Identifique os princípios que Paulo compartilha para encontrar força em Deus em todas as circunstâncias. Ou em todas as circunstâncias. Escolha um desses princípios para praticar durante esta semana, buscando aplicá-lo em uma situação específica onde você precisa ser forte. Deus, ensina-nos a ser fortes, ó Deus, em Ti. Pois é justamente nessas horas de vulnerabilidades, conforme diz a Sua palavra, é que quando somos fracos, é porque somos fortes, na verdade.
Ou seja, quando nós nos escondemos em Ti, quando nós nos amparamos em Ti, quando nós buscamos a Tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor, e seja a nossa fortaleza. Eu peço pela vida deste meu irmão, eu peço pela vida desta minha irmã. Abençoe, Senhor Deus, a terça-feira dele, para que seja uma terça-feira linda, poderosa e majestosa. Cuide, Senhor, que essa pessoa cada dia se fortaleça em Ti, que ela sempre tome decisões abençoadas, que ela seja forte, que ela escolha ser forte em Ti. É no nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Lembra de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, venha fazer parte conosco. Lembra também de deixar o seu like, o seu joinha e vamos juntos proclamar as boas novas em Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.